Pare de confundir medo com intuição. Jean-Pierre Garnier Mallet. Revelar o segredo do duplo. O paradoxo da escolha paralisante. Você está ali, no limiar. O coração acelera, as mãos suam, a respiração fica curta. Uma porta se abre à sua frente, uma oportunidade que você esperou por anos. Mas ao invés de dar o passo adiante, você congela. Algo dentro de você grita para recuar. É sabedoria ou covardia? É a voz da prudência ou o eco de um trauma não resolvido? Neste exato momento, milhões de pessoas ao redor do mundo enfrentam o mesmo dilema silencioso, a mesma guerra invisível entre o impulso de avançar e o terror de fracassar. Vivemos em uma época paradoxal. Nunca tivemos tanto acesso à informação, tantas ferramentas de autoconhecimento, tantos especialistas prometendo nos ensinar a confiar em nossa intuição. E, no entanto, a confusão só aumenta. Porque o problema não é a falta de sinais, é a nossa incapacidade desesperadora de decodificá-los. Quando aquele aperto no peito surge, quando aquele pressentimento visceral toma conta de você, como saber se é um aviso legítimo ou apenas o medo disfarçado de prudência? Como distinguir a voz que te salva da voz que te aprisiona? A verdade inconveniente é que fomos treinados para desconfiar de nós mesmos. Desde a infância, nos ensinaram que a lógica é superior ao sentimento, que a razão deve sempre prevalecer sobre o instinto. Nos disseram que aquele frio na barriga é apenas ansiedade irracional, que aquele impulso súbito de agir é imprudência. E assim, aos poucos, aprendemos a silenciar nossa bússola interna, a ignorar os sussurros da alma em favor do cálculo frio da mente. O resultado? Uma geração inteira de pessoas paralisadas na encruzilhada, incapazes de confiar em si mesmas, presas entre o medo do desconhecido e a dor da estagnação. Jean-Pierre Garnier Mallet, físico francês, nascido em 1940 e doutor em mecânica dos fluidos, desenvolveu a partir de 1988 a revolucionária teoria do desdobramento do tempo e do espaço. Suas equações, que lhe renderam o prêmio de melhor artigo do American Institute of Physics em 2006, conectam o infinitamente grande ao infinitamente pequeno. Mas sua contribuição mais poderosa pode estar na aplicação prática para a vida humana. Mas aqui está o ponto crucial que a maioria ignora. O medo e a intuição produzem sensações corporais quase idênticas. Ambos podem causar aquele nó no estômago, aquela tensão nos ombros, aquele aperto no peito. Como então saber qual voz está falando? A resposta não está em mais informação externa, mas em aprender uma nova linguagem, uma linguagem que seu corpo já fala fluentemente, mas que sua mente esqueceu de ouvir. Pense na última vez que você ignorou um pressentimento e se arrependeu depois. Você sabia, não sabia? Havia algo ali, uma certeza silenciosa, que você escolheu ignorar porque não conseguia explicá-la logicamente. Agora pense na última vez que o medo te impediu de arriscar e você perdeu uma oportunidade. Será que era realmente um aviso ou apenas o passado tentando te proteger de uma dor que talvez nem viesse? A proposta de Mallet é ao mesmo tempo cientificamente sofisticada e profundamente prática. Ele sugere que cada um de nós possui um duplo, uma outra parte de nós mesmos que existe em um fluxo de tempo acelerado, explorando constantemente os futuros potenciais que nossas escolhas criam. Este duplo nos envia informações otimizadas, sinais para nos guiar em direção ao melhor caminho possível. Essas informações chegam até nós na forma do que chamamos de intuição. Mas aqui está o problema. Se essa voz existe, se essa orientação está disponível, por que não conseguimos ouvi-la claramente? Por que a confusão persiste? A resposta é simples e devastadora. Porque há outra voz, muito mais alta, muito mais insistente, que aprendeu a imitar perfeitamente a intuição. Essa voz é o medo, o eco do seu passado, o protetor excessivamente zeloso que prefere te manter preso em uma prisão conhecida do que te ver livre em um território desconhecido.
Este não é mais um artigo teórico sobre física quântica ou espiritualidade abstrata. É um manual de sobrevivência para a alma moderna. Porque entender a diferença entre essas duas vozes não é um luxo filosófico, é uma necessidade existencial. Cada decisão importante que você toma, de mudar de emprego a terminar um relacionamento, de perdoar alguém a arriscar em um sonho, depende da sua capacidade de discernir qual voz está no comando. A física do invisível revelada. A ciência sempre teve um problema com o invisível. Se algo não pode ser medido, pesado, dissecado em um laboratório, então não existe, certo? Durante séculos, essa foi a narrativa dominante. Mas a física quântica chegou e destruiu essa ilusão confortável. Ela provou que a realidade observável é apenas a ponta do iceberg, que o invisível não só existe como governa tudo o que podemos ver. E é exatamente nesse território do imperceptível, do não mensurável pela lógica comum, que a teoria de Jean-Pierre Garnier Mallet se torna revolucionária. Para aplicar o conceito do duplo em sua vida, você não precisa dominar equações complexas ou entender a matemática por trás da física de partículas. Mas compreender 3 pilares fundamentais da teoria de Mallet é essencial. Esses conceitos são a ponte entre a abstração científica e a aplicação prática que pode transformar a maneira como você toma decisões, resolve problemas e navega pelos dilemas existenciais. O primeiro pilar é o conceito de tempo desdobrado. Tudo o que você aprendeu sobre tempo está incompleto. A percepção linear que temos, essa sensação de que o passado ficou para trás, o presente é agora e o futuro está à frente, é uma ilusão da consciência limitada. Mallet propõe algo muito mais radical. O tempo não é uma linha reta, é uma estrutura desdobrada. Isso significa que existimos simultaneamente em 2 fluxos temporais diferentes. Um é o tempo consciente, aquele que medimos em segundos, minutos e horas, o tempo em que você está lendo estas palavras agora. O outro é um tempo imperceptível, que flui em uma velocidade imensamente superior. A genialidade de Mallet está em mostrar que entre 2 instantes do nosso tempo consciente, entre o tic e o tac de um relógio, existem bilhões de momentos imperceptíveis. Ele descreve isso com precisão científica. Um segundo no momento consciente equivale a bilhões de segundos nesse outro tempo acelerado. Esses intervalos são o que ele chama de aberturas temporais, fendas ou portais que conectam essas 2 realidades temporais. Não são buracos de minhoca de ficção científica, são propriedades fundamentais da estrutura do próprio tempo. Mas se esse tempo imperceptível existe, quem ou o que vive nele? Aqui entra o segundo pilar, o conceito do duplo. Este não é um espírito desencarnado ou uma entidade mística separada de você. É importante esclarecer que o termo popularizado duplo quântico não é usado por Garnier Mallet em suas obras e formações oficiais. Ele se refere simplesmente como o duplo. Esse duplo é você, mas é a parte de você que habita o tempo acelerado, o seu corpo energético, ondulatório, a sua extensão de consciência que coexiste com o seu corpo físico. A função do duplo é vital e fascinante. Ele atua como um explorador, um navegador de futuros. A cada pensamento que você tem, a cada escolha que você faz, mesmo as menores, você cria múltiplos futuros potenciais. Imagine que cada decisão abre um leque de ramificações, como os galhos de uma árvore se multiplicando infinitamente. O duplo, em seu tempo acelerado, tem a capacidade de viajar por esses futuros antes mesmo de eles acontecerem para você. Ele experimenta as consequências, memoriza os resultados, identifica os perigos e as oportunidades. Pense no duplo como um simulador avançado de realidade, testando todos os caminhos à sua frente enquanto você ainda está parado na encruzilhada. Ele não está lá para te julgar ou te controlar, está lá para te informar. Ele é a versão de você que já viu o filme completo, enquanto você ainda está assistindo ao trailer. E aqui está o ponto crucial. Ele quer que você tenha sucesso, que você sobreviva, que você prospere, porque ele é você. Não há separação.
Há apenas uma diferença de perspectiva temporal. O terceiro pilar é a troca de informações. De que adianta ter um duplo explorando futuros se você não consegue acessar as informações que ele coleta? É aqui que as aberturas temporais desempenham seu papel vital. Elas são os canais de comunicação entre o seu eu consciente no tempo lento e o seu duplo no tempo acelerado. A troca acontece em flashes imperceptíveis, transferências instantâneas de dados que sua mente consciente não captura como um download de arquivo, mas como sensações, insights, pressentimentos. Quando o duplo identifica um futuro potencial perigoso, ele envia um alerta. Quando ele mapeia um caminho otimizado, ele envia um sinal de encorajamento. Essas informações chegam até você como intuição, como aquele conhecimento inexplicável que surge do nada, como sonhos vívidos que carregam mensagens claras. Mallet descreve esse fenômeno, no vocabulário da física, como hiperincursão, a capacidade de antecipar o presente através da memória do futuro. Você não está adivinhando o futuro, está acessando uma memória que seu duplo já criou ao vivê-lo. Um dos momentos mais poderosos dessa troca acontece durante o sono, especialmente na fase REM, o sono paradoxal. É quando o ego e a mente racional estão temporariamente desligados, quando as defesas caem. Nesse estado, o duplo tem espaço livre para organizar os futuros potenciais que você criou durante o dia, com seus pensamentos e emoções. Ele descarta os futuros negativos, otimiza os positivos e te prepara com informações antecipatórias para o dia seguinte. É por isso que muitas vezes você acorda com a resposta para um problema que parecia insolúvel na noite anterior. A teoria de Mallet não é uma fuga para a fantasia. É uma estrutura científica com implicações práticas profundas. Ela nos diz que você não está sozinho nas suas decisões. Você tem acesso a uma inteligência superior, não externa, mas profundamente interna, que já viu os resultados das suas escolhas. O desafio não é criar essa conexão, ela já existe. O desafio é aprender a ouvir, a discernir o sinal do ruído, a separar a informação do duplo do medo gerado pela mente. Decodificando as vozes do silêncio. Existe uma guerra acontecendo dentro de você neste exato momento. Não uma guerra violenta ou barulhenta, mas uma batalha silenciosa pela sua atenção, pela sua confiança, pelo controle das suas decisões. De um lado está o medo, armado com a memória de cada ferida, cada fracasso, cada rejeição que você já experimentou. Do outro lado está a intuição, portando o mapa de um futuro que você ainda não viveu, mas que seu duplo já explorou. E você, no meio desse campo de batalha, tenta desesperadamente descobrir qual lado está dizendo a verdade. A crueldade dessa situação está no fato de que ambas as vozes falam a mesma língua. Ambas surgem como sensações corporais, como pressentimentos viscerais, como certezas inexplicáveis. O medo pode se disfarçar de prudência. A intuição pode ser confundida com imprudência. Como então saber a diferença? Como aprender a linguagem secreta que separa o guardião do sabotador? A resposta está em entender não apenas o que cada voz diz, mas de onde ela vem e para onde ela te leva. No framework de Garnier-Mallet, a distinção começa com uma redefinição radical de termos que costumamos usar de forma intercambiável. Intuição e instinto não são a mesma coisa. Na verdade, eles são opostos, oriundos de direções temporais completamente diferentes. A intuição é uma informação que viaja do futuro para o presente. É a voz do seu duplo, que habita o tempo acelerado, que já percorreu os caminhos à sua frente e retorna com um relatório otimizado. Ela não carrega drama porque não é uma reação, é uma orientação. Ela é calma, clara e assertiva, como um GPS silencioso que simplesmente aponta a direção sem gritar ou implorar para ser ouvido. O medo, por outro lado, que muitas vezes chamamos erroneamente de instinto de alerta, é o eco do passado. É uma reação de sobrevivência baseada em memórias arquivadas, experiências dolorosas que seu cérebro límbico, a parte animal da sua mente, guarda como um sistema de defesa. Se você foi traído uma vez,
O medo sussurra que será traído novamente. Se você falhou em um empreendimento, o medo grita que todo novo risco é uma armadilha. Ele não está interessado em sua evolução. Ele está interessado em sua segurança imediata, mesmo que isso signifique mantê-lo em uma prisão conhecida pelo resto da vida. A primeira característica distintiva está na sensação corporal. Feche os olhos agora e imagine-se diante de uma decisão que te assusta. Preste atenção. O medo cria contração. É um aperto no peito, um nó no estômago, uma tensão nos ombros, uma respiração curta e superficial. É a resposta de luta ou fuga do sistema nervoso simpático, preparando o seu corpo para uma ameaça. É um fechamento, como se seu corpo tentasse se encolher e se proteger. A intuição, por sua vez, cria expansão. É uma abertura no peito, uma leveza inexplicável, um relaxamento sutil, uma respiração mais profunda e tranquila. Mesmo quando a mensagem intuitiva é um não, ela não vem acompanhada de pânico, mas de uma paz estranha, uma certeza serena. A segunda característica está na natureza da voz mental que acompanha essa sensação. O medo é um roteirista prolífico e dramático. Ele não apenas sente, ele cria histórias elaboradas para justificar o pânico. E se você perder tudo? E se as pessoas rirem de você? E se acontecer exatamente como daquela vez que tudo deu errado? A mente dominada pelo medo busca evidências no arquivo do passado, constrói roteiros de catástrofe, tenta convencer você com argumentos lógicos baseados em traumas antigos. É barulhento, caótico, repetitivo e pessimista. É uma voz que nunca se cansa de falar, que grita mais alto do que qualquer outra coisa. A intuição, em contraste, é um mensageiro conciso. Ela não precisa se justificar ou convencer. Ela simplesmente informa. É um saber, uma certeza que surge sem uma história por trás. Você apenas sabe, sem saber como sabe. É um sim ou um não direto, sem o drama de 1001 razões. É um sussurro que surge no silêncio, quando a mente racional finalmente se acalma. Não há argumentos elaborados, não há necessidade de provas. É neutra ou levemente otimista, focada não no problema, mas na solução ou no caminho. A terceira característica está no foco temporal. O medo sempre reage ao presente usando o passado como lente. Ele vê um gatilho hoje que se parece com uma dor de ontem e dispara o alarme. É reativo, preso em loops de repetição. A intuição, por outro lado, orienta para o futuro. Ela é proativa, vinda de um lugar onde seu duplo já testou as opções e escolheu a otimizada. Ela não está te protegendo de uma dor antiga, está te guiando para um potencial novo. A quarta e talvez mais reveladora característica está no impacto energético. Observe como você se sente depois de ouvir cada voz. O medo drena. Ele te deixa exausto, ansioso, angustiado, paralisado. Mesmo que você não haja sobre ele, apenas sentir o medo por horas te rouba a vitalidade. É um ladrão de energia vital, porque ele ativa continuamente seu sistema de estresse. A intuição, ao contrário, energiza. Mesmo quando a mensagem intuitiva é desafiadora, como deixar um emprego ou terminar um relacionamento, há uma sensação subjacente de paz e confiança. Ela te empodera, te faz sentir mais vivo, mais alinhado. É como se, ao ouvi-la, você se conectasse a uma fonte maior de força. A quinta característica está no resultado final de seguir cada voz. O medo te mantém na zona de conforto, mesmo que essa zona seja uma prisão de sofrimento conhecido. Ele evita riscos, repete padrões, escolhe a segurança da estagnação sobre o perigo do crescimento. A intuição te impulsiona para o crescimento, para o aprendizado, para o seu melhor potencial. Ela quase sempre envolve algum nível de risco calculado, algum grau de saída da zona de conforto, porque a evolução não acontece na repetição, acontece no novo. Compreender essas 5 distinções é como aprender a diferença entre veneno e remédio. Ambos podem vir em frascos similares, mas suas funções são opostas. O medo te prende ao que você foi. A intuição te guia para o que você pode se tornar.
E agora, com essa clareza, você não está mais à mercê da confusão. Você tem uma bússola interna calibrada, pronta para ser usada em cada encruzilhada da vida. O método das 4 perguntas. Teoria sem prática é apenas filosofia de sofá. Você pode entender perfeitamente a diferença entre intuição e medo. Pode ter decorado todas as características de cada voz, mas no momento crucial, quando a decisão precisa ser tomada e a pressão está alta, tudo se confunde novamente. É por isso que você precisa de um método, um algoritmo mental, um processo passo a passo que possa aplicar em tempo real, transformando o conhecimento abstrato em ação concreta. Este é o framework das 4 perguntas, projetado para ser usado sempre que você estiver paralisado na encruzilhada. O primeiro passo é pausar e nomear. A maioria dos erros que cometemos na vida acontece no modo automático, no piloto inconsciente. Alguém diz algo que te irrita e você reage imediatamente. Uma oportunidade surge e você diz sim sem pensar. Um medo te domina e você recua sem questionar. A primeira e mais poderosa ação que você pode tomar é interromper esse fluxo reativo. Pare tudo. Literalmente. Se possível, afaste-se fisicamente da situação por alguns minutos. Vá ao banheiro, saia para dar uma volta, feche a porta do escritório. Respire fundo 3 vezes, de forma lenta e profunda, focando especialmente na expiração, porque ela aciona o sistema nervoso parasimpático, aquele que acalma o corpo. Agora, com a mente um pouco mais calma, identifique e nomeie a decisão ou o dilema de forma clara e objetiva. Não use linguagem emocional ou carregada. Use uma frase simples e direta. Devo aceitar esta proposta de emprego em outra cidade? Devo confrontar meu amigo sobre o que ele disse? Devo terminar este relacionamento? Devo investir minhas economias neste projeto? Nomear o problema com precisão é metade da batalha, porque impede que você tente resolver a pergunta errada. Muitas vezes gastamos energia resolvendo sintomas quando deveríamos estar focados na causa raiz. O segundo passo é escanear o corpo. Seu corpo é um instrumento de feedback mais rápido e mais honesto do que sua mente. Ele reage à informação em milissegundos, muito antes da sua consciência construir uma narrativa ou justificativa. Este passo usa essa sabedoria somática inata. Feche os olhos. Visualize-se tomando uma das decisões, dizendo sim à proposta, por exemplo. Não analise, apenas observe. Preste atenção imediata e visceral à sua reação corporal no primeiro nanosegundo. A sensação primária é de expansão ou de contração? Expansão é uma abertura, uma leveza inexplicável, uma sensação de mais espaço no peito, um relaxamento sutil nos ombros, uma respiração que se aprofunda naturalmente. Contração é um aperto, um peso, um nó na garganta ou no estômago, uma tensão que se instala, uma respiração que fica presa. A pergunta-chave aqui é simples. Dizer sim a isso me faz sentir expansivo ou contraído? A contração está ligada à resposta de luta, fuga ou congelamento, típica do medo. A expansão está associada ao relaxamento e segurança, um sinal de alinhamento com a intuição. O terceiro passo é analisar a narrativa mental. Depois de sentir a resposta do corpo, observe os pensamentos que acompanham a sensação. O medo e a intuição falam de maneiras radicalmente diferentes. Se sua mente está criando uma história detalhada, cheia de cenários hipotéticos negativos, de justificativas elaboradas, de memórias de falhas passadas, você está ouvindo o roteirista do medo. Ele busca no arquivo de memórias todas as provas de por que isso pode dar errado. Isso não vai dar certo porque da última vez que tentei algo novo, eu falhei miseravelmente. Vou ficar sem dinheiro, as pessoas vão rir de mim, vou me arrepender para sempre. O medo é pessimista e sempre tenta se justificar com uma lógica baseada no passado. Se por outro lado a sensação vem como um saber claro, sem uma longa narrativa, sem um roteiro complexo por trás, você está ouvindo o mensageiro da intuição. É uma mensagem curta e direta,
como eu sei que não devo ir ou sinto que este é o caminho, sem drama, sem necessidade de convencimento. A intuição não precisa te vender nada, ela apenas informa. É uma comunicação limpa, sem a poluição do trauma ou do ego. O quarto e último passo é avaliar o potencial. Toda escolha nos move em direção a algo. Este passo ajuda a identificar o destino final, evolução ou repetição. Pergunte-se honestamente, olhando para o quadro geral da sua vida: esta decisão, se tomada, me levaria a um território de crescimento, aprendizado e expansão, mesmo que seja desafiador e desconfortável? Ou esta decisão me manteria seguro em um padrão conhecido, evitando um risco que me assusta, mesmo que esse padrão não me faça feliz? O medo tem a função biológica de manter o status quo e garantir a sobrevivência a curto prazo. Ele prefere o sofrimento conhecido à possibilidade do desconhecido. A intuição, vinda do duplo, tem a função de otimizar sua trajetória de vida a longo prazo, o que quase sempre envolve crescimento, risco calculado e aprendizado. Se a escolha te mantém preso em um ciclo de repetição, mesmo que seja seguro, é provável que seja o medo no comando. Se a escolha te empurra para fora da zona de conforto, em direção a algo que te assusta, mas também te atrai profundamente, é provável que seja a intuição. Ao aplicar esses 4 passos de forma consistente, você treina seu cérebro a não apenas reagir impulsivamente, mas a observar, sentir, analisar e escolher com base em uma sabedoria mais profunda. Você constrói um novo hábito neurológico. A confusão se transforma em clareza. O medo deixa de ser um mestre tirânico e se torna apenas mais uma voz que você pode ouvir, agradecer pela intenção de te proteger, mas escolher não seguir quando a intuição aponta para outra direção. Você se torna o regente da sua própria orquestra interna, em vez de ser um espectador passivo do caos, fortalecendo a conexão com o invisível. A capacidade de discernir a intuição do medo não é um dom místico reservado para os iluminados ou para aqueles com sensibilidade paranormal. É uma habilidade como tocar piano ou falar uma língua estrangeira, que pode ser cultivada, treinada e aperfeiçoada com prática consistente. Assim como um músico afina seu instrumento antes de cada apresentação, você pode afinar sua percepção para captar a frequência sutil da voz do seu duplo. As práticas a seguir são projetadas para limpar o ruído interno e fortalecer o sinal da intuição. A primeira prática é o ritual do sono controlado. Como já vimos, o sono, especialmente a fase REM, é o principal momento de intercâmbio de informações entre você e seu duplo. No entanto, a qualidade dessa comunicação depende diretamente do estado em que você entra no sono. Levar para a cama um turbilhão de preocupações, medos intensos, raiva não processada ou desejos desesperados cria estática na linha, como tentar fazer uma ligação telefônica durante uma tempestade. A informação até pode chegar, mas chega distorcida, confusa, ilegível. Antes de dormir, dedique pelo menos 5 a 10 minutos para acalmar ativamente a mente e as emoções. Não tente suprimir os pensamentos, isso só os torna mais fortes. Em vez disso, observe-os como se fossem nuvens passando no céu, sem se identificar com eles, sem julgá-los. Respire profundamente. Segundo Malé, o estado de querer algo desesperadamente pode bloquear a comunicação com o duplo, pois o ego assume o controle total. O ideal é um estado de confiança serena e entrega, não de desespero ou demanda. Formule um pedido claro, neutro e aberto ao seu duplo. Evite frases como "eu quero ganhar na loteria" ou "eu preciso que fulano me ame". Em vez disso, use algo como "eu me entrego ao meu melhor futuro potencial". Por favor, organiza e limpa todos os potenciais negativos que criei hoje com meus pensamentos e emoções e traz as melhores soluções para este problema específico enquanto eu durmo. Eu confio no processo e no que você já organizou para mim. Essa afirmação coloca você em um estado de cocriação consciente, em vez de demanda egóica.
Uma técnica simbólica que muitos estudantes da teoria de Mallet utilizam é o experimento do copo d'água. Antes de dormir, encha um copo com água, beba a metade enquanto foca mentalmente na sua intenção ou pergunta. Deixe a outra metade ao lado da cama. Ao acordar, beba o restante, simbolizando que você está recebendo a resposta ou a informação que seu duplo preparou durante a noite. Isso funciona como um ritual psicomágico, um ato que ancora a intenção no mundo físico. Mallet enfatiza que a água no corpo é um condutor fundamental para essas trocas de informação, uma ponte entre o tempo consciente e o imperceptível. A segunda prática é criar espaços de silêncio deliberados ao longo do dia. A intuição é um sussurro. Ela não compete com o barulho do mundo exterior, com as notificações do celular, com o caos da mente ansiosa. Para ouvi-la, você precisa criar ilhas de quietude, oásis de paz em meio ao deserto barulhento da vida moderna. Não é necessário se tornar um monge ou meditar por horas. Incorpore micropausas de silêncio. Pode ser uma caminhada de 10 minutos na natureza sem fones de ouvido, apenas ouvindo os pássaros e o vento. Pode ser tomar seu café da manhã prestando atenção total ao sabor, à textura, ao aroma, em vez de olhar o celular ou assistir televisão. Pode ser simplesmente sentar-se por 5 minutos observando sua respiração antes de começar o trabalho, sem tentar controlar nada, apenas observando. O benefício dessas pausas vai além do relaxamento momentâneo. Elas treinam a mente a se acalmar sob comando. Você está construindo um músculo de quietude interna, criando a capacidade de acessar um estado receptivo sempre que precisar. O silêncio diminui o volume do medo e aumenta o volume da intuição. É como limpar a janela empoeirada para que a luz possa entrar. A intuição sempre esteve ali, mas você não conseguia vê-la através da sujeira do ruído mental. A terceira prática é manter um diário de sincronicidades e intuições. Nossa mente racional, treinada no ceticismo e na lógica, precisa de provas para confiar em algo. Construir confiança na sua intuição é um processo que pode ser dramaticamente acelerado ao documentar suas vitórias intuitivas. Mantenha um caderno ou um arquivo digital. Anote os pressentimentos que tiver, não importa quão pequenos ou absurdos pareçam. Senti que não devia ir àquela festa. Tive um impulso súbito de ligar para minha mãe. Sonhei com um amigo que não via há anos. Ao lado de cada anotação, deixe espaço para registrar o que aconteceu depois. Com o tempo, ao reler seu diário periodicamente, você começará a ver padrões claros e inegáveis. Você terá provas concretas, escritas pela sua própria mão, de que sua bússola interna funciona. Não fui à festa e depois descobri que houve uma briga enorme lá. Liguei para minha mãe e ela estava precisando de ajuda. O amigo me ligou no dia seguinte. Essa prática transforma a intuição de um conceito vago e místico em um feedback loop confiável e tangível. Aumenta drasticamente sua coragem para seguir seus insights, porque você não está mais operando na fé cega, está operando na evidência acumulada. Essas 3 práticas, o ritual do sono controlado, os espaços de silêncio e o diário de sincronicidades, não são opcionais se você realmente quer dominar a arte de distinguir intuição de medo. Elas são a manutenção necessária da sua bússola interna. Você não esperaria que um carro funcionasse perfeitamente sem nunca trocar o óleo ou calibrar os pneus. Por que esperaria que sua conexão com o duplo funcionasse sem nenhuma prática ou cuidado? A conexão já existe, ela é automática, mas sua clareza e força dependem de você. Você é o arquiteto do amanhã. Chegamos ao fim desta jornada, mas o verdadeiro começo está diante de você. Ao longo deste guia, viajamos da complexa física do desdobramento do tempo até uma ferramenta prática e aplicável para a vida cotidiana. A mensagem central é radical em sua simplicidade. Dentro de você coexistem 2 vozes primárias, 2 forças que competem pela direção da sua vida. Uma é o eco do passado, o medo, um mecanismo de sobrevivência que, sem vigilância, te aprisiona em ciclos de repetição. A outra é um sussurro do futuro,
A intuição, a voz do seu duplo, te guiando para a versão otimizada da sua própria existência. A distinção fundamental reside na origem e na sensação de cada voz. O medo contrai, grita, cria narrativas de desastre e drena sua energia vital. A intuição expande, sussurra, oferece clareza sem drama e te energiza, mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis. O método das 4 perguntas: pausar, escanear o corpo, analisar a mente e avaliar o potencial, é a sua chave para decodificar essas mensagens em tempo real, transformando a confusão paralisante em clareza acionável. A teoria de Jean-Pierre Garnier Mallet transcende a ciência e se torna uma filosofia de empoderamento radical. Ela te retira da posição de vítima de circunstâncias ou de uma mente confusa e te coloca no assento do motorista. Você não está à deriva em um mar de incertezas sem fim. Você tem acesso a uma bússola interna de altíssima precisão. Você é o co-criador do seu futuro, não um refém do seu passado. A cada instante, com cada pensamento, você envia potenciais para serem explorados pelo seu duplo. E a cada momento de silêncio e auto-observação, você recebe de volta o mapa para o melhor desses futuros. A escolha, agora mais clara do que nunca, é sua. Se este conteúdo ressoou com você, se algo mudou na forma como você enxerga suas decisões, não guarde isso só para si. Inscreva-se no canal Mente Autêntica, deixe seu like. Compartilhe este conhecimento com quem você ama e precisa ouvir essa mensagem. Comente abaixo qual foi sua maior descoberta ao diferenciar medo e intuição em sua vida. Sua experiência pode ser exatamente o insight que outra alma perdida na encruzilhada está desesperadamente procurando. Obrigado por estar aqui, por ter a coragem de questionar, de aprender, de crescer. Até o próximo pensamento.